Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, apresentaremos uma entrevista gravada com Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás, sobre o tema Cursos de Doutrina Espírita. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Divino amigo Jesus, em momentos tão difíceis como este, queremos aqui lhe apresentar a nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa saúde. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que Chico passou a suportar, por dia, várias surras de vara de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de tortura. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia nervosa: "Esse menino tem o diabo no corpo." Um dia, a criança lembrou-se de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, oh, maravilha! Sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: "Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora." "Não posso." "Estou apanhando muito, mamãe." "Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar." "Mas minha madrinha disse que estou com o diabo no corpo." "E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não reclamar mais e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." Em seguida desapareceu. O pequeno, aflito, chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico que não chora nem mesmo a pescoção. Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe, sempre que recebia a surra sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente, à tarde, com os vergões na pele e com o sangue a correr em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal,
a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim, começou a labuta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Amigo ouvinte, apresentaremos uma entrevista gravada com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Cursos de Doutrina Espírita. Você ouviu uma entrevista gravada com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Cursos de Doutrina Espírita. Que a paz de Jesus esteja conosco. Seja bem-vindo, Geraldo Júnior. Olá, muito obrigado. Geraldo Júnior, nós vamos falar sobre cursos na Casa Espírita. Qual é a importância do estudo espírita para as pessoas? Renato, a doutrina espírita nos ensina que nós que estamos aqui na Terra vivendo somos espíritos encarnados, somos espíritos eternos e que temporariamente nos encontramos aqui no planeta. Muito bem, esta noção que a doutrina espírita nos dá e também nos mostra claramente como é a vida no plano espiritual através dos próprios mortos, daqueles que viveram na Terra e ao morrerem, entre aspas, ao desencarnarem, retornam para o plano espiritual e vêm nos demonstrando, através de fatos, através de fenômenos que nós chamamos mediúnicos, como é a vida no plano espiritual. Pois bem, da forma em que a doutrina espírita nos mostra a vida no plano espiritual, Kardec nos diz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo que o nosso ponto de vista muda completamente. Então a maneira de nós enxergarmos as dificuldades, os problemas da vida mudam a partir do momento em que nós entendemos que estamos aqui na Terra temporariamente. Aí as dificuldades, as dores que afetam a todo ser humano passam a se tornar pequenas, uma vez que nós entendemos que nós estamos aqui passageiramente. O que é a vida na Terra? Ainda que seja uma vida de 80, 100 anos, senão um minuto no relógio da eternidade. Nós, então, precisamos nos compenetrar desta realidade, que nós estamos aqui de passagem. Então, cedo ou tarde, nós retornaremos para a nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual. Então, quando nós enxergamos a existência aqui na Terra desta forma, os problemas passam a ter uma dimensão menor para nós. Passamos a enxergar a vida de forma mais conformada com as dificuldades, passamos a agir com alegria e passamos a nos conduzir como aquele que espera o momento de retorno para o plano espiritual. Então, esta é a razão, Renato, de nós estudarmos a doutrina espírita. Imaginemos que nos dias que passam, como é que se encontra a nossa humanidade? Então, o mundo passa por muitas dores, muitas dificuldades. Então, essa forma de enxergar a vida há de alentar o coração humano, há de dar uma nova razão de viver. Kardec diz que a maioria dos casos de loucura, de suicídio, ocorrem exatamente em decorrência do ponto de vista. O materialismo, Renato, é o oposto, a antítese da doutrina espírita. O materialismo não chega a ser uma doutrina, mas uma ordem de ideias. O que preconiza o materialismo? O materialismo diz que com a morte do corpo físico tudo se acaba. Então essa maneira de ver gera no ser humano um desespero, um prejuízo, um desespero, inclusive, porque imagina que aquele que passa por dificuldades, aquele que é pobre, aquele que não tem condições de ter uma vida melhor, ou aquele que passa por uma doença incurável. Então ele pode pensar da seguinte forma: é melhor nós morrermos agora, porque nós vamos mergulhar no nada e a partir daí o nosso sofrimento passa. Mas a doutrina espírita, através das obras, através dos médiuns, vem trazendo os desencarnados que mostram para nós que a vida continua no plano espiritual mais viva do que aqui na Terra. E que não é sem profundas consequências que o homem, por exemplo, atenta contra a própria vida. Às vezes o suicida que chega a ter esse ato extremo para fugir das dificuldades da vida, mas com certeza ele não imagina o que o espera no plano espiritual. Então o Espiritismo,
quando for divulgado para a humanidade, ele vai ter como consequência a mudança do nosso ponto de vista e a mudança da forma de encarar as dificuldades na Terra. Não, Renato, que nós deixemos de viver na Terra como o homem deve viver. Naturalmente, nós temos dificuldades a serem sanadas, nós temos dívidas, temos obrigações naturais a serem cumpridas, nós temos necessidade de determinados prazeres com a família, mas o fato é que nós enxergamos essas dificuldades, esses prazeres, essas necessidades relativas como necessidades passageiras. E quando não podemos satisfazer essas necessidades, nós não sofremos tanto. Bem, Geraldo Júnior, Emmanuel diz que a casa espírita é a universidade da alma. Explique para nós o que isso significa. Sim, dentro do que foi falado até agora, nós entendemos que Emmanuel nos diz, ele quis fazer uma comparação, que os centros espíritas são a universidade da alma, e comparar com as instituições de ensino, Renato, aqui da Terra. E ele diz o seguinte, uma escola tradicional, uma faculdade onde nós aprendemos a matemática, a química, o português, enfim, as matérias que hão de nos preparar para ter uma profissão aqui na Terra, que hão de nos preparar para, muitas vezes, para competir, para conseguir uma profissão, um trabalho aqui, e que são muito importantes, né? Nós não podemos deixar de entender a importância dessas disciplinas humanas, mas nós não podemos, por outro lado, esquecer daquilo que vai nos servir para a vida eterna. Por exemplo, as lições em torno da paciência, as lições em torno da tolerância, que nós não vamos aprender nas escolas tradicionais. Infelizmente, no atual estágio evolutivo, as escolas humanas nos ensinam a competir, nos ensinam que nós temos que ser o primeiro. Então isso aí acaba deixando o homem angustiado, afobado. E se nós não temos nenhuma ética, de acordo com o que a Terra nos oferece como a meta para o homem terreno, nós podemos nos perder e nós podemos achar que qualquer ação nossa pode ser justificada, até mesmo o crime, o homicídio, para que nós consigamos aquilo que é mais importante, para nos darmos bem aqui na Terra. Geraldo, como são desenvolvidos os cursos na casa espírita que você frequenta? Renato, na casa espírita em que nós frequentamos, nós temos o que nós chamamos de Escola de Estudos Espíritas. A Escola de Estudos Espíritas é formada por um ciclo inicial, que nós chamamos de ciclo introdutório, onde nós temos 4 cursos básicos. No ciclo introdutório, nós temos 2 anos de cursos, cada curso com um semestre. Tem o primeiro curso, que é para aqueles que vêm pela primeira vez à casa, chamado Noções Básicas de Doutrina Espírita, que são em 6 meses. O segundo curso se chama Nosso Lar, com base no livro de André Luiz, do mesmo nome, que inclusive nós tivemos há pouco tempo, ou já faz algum tempo, não é? O filme do livro Nosso Lar. Então é o segundo curso, com mais 6 meses. O terceiro curso é o curso Passe, onde o companheiro vai aprender as técnicas de magnetismo, de passe espiritual. E por fim, nós temos o curso Corrente Magnética, que traz para nós uma proposta de desobsessão, que é um trabalho de corrente magnética, que é um trabalho com base também no pensamento coletivo, na vibração coletiva, em benefício dos desencarnados. Então aí nós temos 2 anos de cursos, que é o que nós chamamos de ciclo introdutório. Terminado esse tempo de 2 anos, com a aprovação do aluno, ele vai passar para um outro ciclo de estudos, que nós chamamos de ciclo de especialização, onde ele vai poder aprofundar aprofundar os estudos da doutrina espírita e poder colocar em prática na casa espírita aquilo que ele aprendeu em departamentos da casa, departamento de estudo e trabalho da casa, chamado institutos, onde ele vai observando a vontade, a vocação dele, ele vai poder se especializar, seja trabalhando com crianças, seja trabalhando com jovens ou com adultos, através dos diversos institutos da casa. Na divulgação da doutrina, tem o Instituto da Caridade, onde ele vai poder atender aqueles que chegam com necessidades na casa espírita. Tem o Instituto da Divulgação, que você falou, não é? Onde ele vai poder divulgar a doutrina através de palestras nas escolas, através de entrega de mensagens nos lares, não é? Então,
sempre num crescendo de a complexidade dos estudos e aprofundando cada dia mais. Quais são os temas principais, Geraldo Júnior? Você podia dar para a gente um exemplo de tema estudado nesse momento dos cursos? Quando o companheiro chega no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, ele vai aprender aquelas noções preliminares da doutrina. Ele vai aprender acerca de Deus, que Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Vai aprender sobre os atributos de Deus. Ele vai ter uma aula que fala a respeito de Jesus, que para nós, para os espíritas, é o guia, é o modelo da humanidade. Constitui-se um modelo para o ser humano. Em outra aula, por exemplo, ele vai aprender a respeito da reencarnação, que nada mais é do que a volta do espírito à vida corpórea, a volta do espírito a essa existência física através de novos corpos, tantos quantos bastem para que ela possa progredir, ressarcir as dívidas do passado. Vamos estudar a respeito de mediunidade, a respeito da obsessão, dentro daquilo que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, quando ele nos pergunta se os espíritos influem, os desencarnados, se eles influem em nossos pensamentos e em nossas ações. Os próprios espíritos respondem para ele que influem muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Então os espíritos a todo momento estão influenciando em nossa existência, em nossas ações, nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Geraldo Júnior, quem pode participar do curso na Casa Espírita? Ele é assim, restrito a determinada pessoa? Pode participar, qualquer pessoa pode participar dos cursos na Casa Espírita, desde que tenha a idade a partir de 14 anos de idade, porque é um curso para jovens. A única restrição, Renato, é a questão da idade. Então é a partir de 14 anos de idade e não tem, evidentemente, um limite de idade, não é? São cursos gratuitos, nós não cobramos. Como tudo que é realizado na Casa Espírita é gratuito, então qualquer pessoa pode participar conosco, não precisa saber ler. É natural que nas casas espíritas cheguem pessoas que não são alfabetizadas, mas não é o requisito, Renato. O único requisito que tem é a idade de 14 anos para cima. Claro, Geraldo, isso não quer dizer que tem restrição com a criança, né? A criança vai ter um momento propício em outro horário determinado. Na nossa casa espírita, a criança tem aulas de evangelização infantil no sábado pela manhã. O sábado pela manhã é todo voltado para a infância da nossa casa. Tem cursos também, da mesma forma que tem cursos para o adulto, tem cursos também para as crianças, só que adequada à linguagem infantil e para aquela faixa etária, abaixo dos 14 anos de idade. Tem também a escola de jovens, que funciona em outro dia, né? Geraldo Júnior, nós sabemos que o Espiritismo tem a condição de consolar o nosso coração, consolar a nossa alma. Nesse prisma, nessa visão, de que forma que o Espiritismo pode auxiliar na reforma interior de cada um de nós? Bem, Renato, nós temos no sábado à tarde, que é o dia que nós temos os cursos, das 18 às 20h30, há 30 minutos iniciais em que nós trabalhamos preponderantemente a reforma íntima. É o nosso programa de reforma íntima. Pois bem, esses 30 minutos que nós realizamos a reforma íntima são divididos em 3 tempos de 10 minutos. No primeiro momento de 10 minutos, nós temos a oportunidade de conversar com um companheiro nosso. Nós dividimos a sala do curso em duplas, todo mundo, tanto o instrutor quanto os alunos. Nós formamos duplas e cada dupla vai poder conversar entre eles a respeito da semana que teve. Vai poder falar a respeito dos seus anseios, das suas dificuldades, momentos de alegria, momentos de dúvidas durante a semana. Enfim, é aquilo que o Evangelho nos diz, confessai-vos uns aos outros. Não é? É um momento que a gente vai poder, dentro do limite, naturalmente, né? Dos 10 minutos. Dos 10 minutos, falar das nossas dificuldades, falar dos nossos anseios, falar das nossas alegrias. Então isso aí está inserido no programa de reforma íntima. E nós temos que, nesse momento, o nosso anjo da guarda está participando. Então o único requisito dessa conversa, 2 a 2, é que o tipo de conversa tem que ser elevado. Pode-se falar de qualquer assunto, mas em um nível espiritualizado. Muito bem, Renato. O segundo momento da reforma íntima é destinado a avaliar um livro, um romance espírita, uma vez que cada curso, além do curso, tem um momento de
estudo de um livro de reforma íntima. Dê um exemplo. Exemplo, o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, que é o curso inicial. Certo. Tem como livro de reforma íntima o livro Há 2000 Anos, que é um romance de Emmanuel, em que Emmanuel conta a própria vida dele nesse romance, há 2000 anos, quando ele era um senador romano orgulhoso chamado Públio Lentulus. Então, o companheiro que está fazendo esse curso vai ter a oportunidade de analisar, por exemplo, os erros, os acertos de Públio Lentulus, vai ter a oportunidade de analisar as consequências das falhas morais de Públio Lentulus. Tem também um personagem neste livro de exemplo, que é o personagem de Lívia, que era a mulher, a esposa de Públio Lentulus, um espírito já elevado. Então a Lívia passava por todas as dificuldades inerentes ao orgulho e à vaidade do Públio Lentulus. Então, Renato, esse romance, como todos os demais, tem como finalidade levar aos alunos do curso alguns exemplos, algumas reflexões, alguns modelos, alguns exemplos daquilo que nós devemos, daquilo que nós não devemos fazer. Muito bem, você falou de dois períodos de 10 minutos. E o terceiro? Tem o terceiro momento, que nós usamos uma agenda de reforma íntima. Cada aluno tem a sua agenda individual de reforma íntima, de tal maneira que o instrutor do curso não tem acesso, como é óbvio, né? Não vai ter acesso à agenda de reforma íntima do aluno. É como se fosse então um diário que ele vai preencher. A agenda de reforma íntima, ela tem páginas para serem respondidas diariamente, onde o companheiro vai poder fazer um balanço daquilo que ele fez durante aquele dia, vai poder traçar metas para o dia seguinte. E no sábado ele faz um balanço da semana dele. Muito bem. De como foi a semana na Geraldo Júnior, fale para nós em breves palavras, porque na verdade o nosso tempo está quase se esgotando, sobre a campanha Estude o Espiritismo. Renato, Emmanuel nos diz no livro Estude Viva que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então nós, que temos sido tão intensamente beneficiados pelo Espiritismo, nós nos sentimos na obrigação de divulgar a doutrina. E para divulgar o Espiritismo, nós temos uma série de atividades, como faixas, que nós colocamos na porta de nossa casa espírita, como outdoors, que nós espalhamos pela cidade, convidando os companheiros para participar dos cursos. Então é uma atividade que a casa espírita sai do seu reduto e vai levar a informação para então a divulgação é morador da região. Exatamente. Então a divulgação é exterior, seja através da TV, como a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de divulgar os cursos e de uma série de atividades. Muito bem, nós agradecemos aqui a presença do Geraldo Júnior, que falou conosco a respeito de curso na Casa Espírita. Se você quiser mais informação, acesse o site conheçaespiritismo.com.br. Muita paz a todos. Você ouviu uma entrevista gravada com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Cursos de Doutrina Espírita. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio,
Se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Doentes em casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Aqui, talvez, surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando por proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem a necessidade de lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Responderam-lhe: não há na vossa família quem tenha esse nome. E ao mesmo tempo perguntavam ao pai do menino como queria que este se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome, o que encheu de espanto a toda a gente. No mesmo instante se abriu a boca, soltou-se-lhe a língua e ele entrou a falar bendizendo de Deus. Todos os que habitavam nas vizinhanças se encheram de temor
E a notícia dessas maravilhas se espalhou por toda a região e montanhas da Judéia, e todos os ouviram narrar, guardaram delas lembranças e diziam entre si: quem pensais venha a ser um dia este menino? Pois que sobre ele estava a mão do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 61 a 66. E Zacarias, seu pai, cheio no Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, por ter visitado e resgatado o seu povo, por ter suscitado um poderoso Salvador na casa do seu servo Davi, conforme prometera pela boca de seus santos profetas que existiram em todos os séculos passados, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrando-se da sua santa aliança, conforme jurara a Abraão, nosso pai, quando nos prometeu a graça de que, livres dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, na santidade e na justiça, em sua presença por todos os dias da nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 75. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Coragem. Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem. Serve e segue. Deus nos sustentará. Emmanuel.
Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 6 a 11, abordando as causas anteriores das aflições. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Segundo Allan Kardec, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são um amparo da família. Podemos citar ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Também tem as deformidades, a idiotia e tantas outras questões. Realmente, Murilo, os que nascem nessas condições certamente nada terão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê dessa comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, inclusive na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses, Murilo, que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam, inclusive, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Mas é importante ressaltar, Regina, que por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, ora, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não fizemos na presente vida, certamente teremos feito noutra. É uma alternativa, Regina, que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Dessa forma, Murilo, Allan Kardec esclarece que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho,
poderá sofrer pelos procedimentos de seus filhos. Ainda segundo Allan Kardec, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, Júlio, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que ele tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. E quanto ao esquecimento do passado? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, meus irmãos. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então até mesmo exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Bom, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, nós sabemos disso, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, provavelmente o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Exatamente, Regina. Allan Kardec nos esclarece que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se, concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações
pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.